Sejam bem-vindos a mais um Tactus Podcast. Sou o Jefferson Hernandes e hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu confesso que eu sou totalmente leigo, não entendo nada, mas eu tenho uma mega curiosidade para conseguir entender, que é o mercado de apostas esportivas. Antes de falar sobre o nosso digníssimo convidado especialista nesse mercado, quero pedir para você que você se inscreva no nosso canal, curta, compartilha porque nós temos aqui uma série de conteúdos, já tivemos vários e vários participantes do nosso podcast que entregaram conteúdo magnífico para nós, e nós temos aqui agendados vários podcasts que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Então já se inscreva, ativa o sininho também, para você não perder nenhum convidado bacana. Nós temos outros conteúdos também, além do nosso podcast. Bom, estamos hoje com um convidado especial, ele é especialista no mercado de trader esportivo, aposta esportiva. Pedro, seja muito bem-vindo. Fala, Jefferson. Saudar a todos que estão aí nos assistindo nesse momento. Agradecer a oportunidade de poder estar aqui compartilhando um pouco da minha história, do meu projeto e também do trader esportivo, que por muitos ainda é um pouco mal visto no mercado, mas tenho certeza que depois dessa nossa conversa aqui, desse nosso bate-papo, isso vai ficar mais claro na cabeça das pessoas. E quem sabe também vai ter novas pessoas entrando nesse mercado e vendo que é um mercado muito interessante. Bacana. E o Pedro Feitosa, ele é um nome bem conhecido dentro do mercado de trade esportivo, aposta esportiva, e tenho certeza que hoje a gente vai conseguir tirar muitas ideias, explicar como que funciona todo esse mercado de aposta esportiva. Cara, mas a primeira pergunta que eu quero fazer para você é, o Gustavo Lima, ele faz a aposta esportiva ou não? Como que é? Conta isso pra mim. Eu vi que você tem um monte de foto com ele, não só com ele, tem com o Leonardo. Quero que você me conte um pouquinho aí, como é que você conheceu esses caras todos? Na verdade, a amizade, o conhecimento com eles veio muito em detrimento do futevôlei. Eu sou praticante do esporte futevôlei e o professor dele, Rogério Portes, amigão meu aí, assim, é o professor deles e nós temos uma relação de amizade muito bacana. Então, acabou que através disso fomos estreitando alguns laços. Não que eu saiba, o Gustavo não faz apostas, mas também minha relação mais próxima é com o Leonardo, é quem eu vejo mais comumente. O Gustavo, a vida dele é meio loucura aí, é mais difícil ele tá nos futebols da vida. Mas também foi através da música, tipo, eu já conhecia também outros artistas, outras pessoas através da música, que era o ramo que eu trabalhava do show business antes de entrar no ramo do trader esportivo. Legal. E você chegou a jogar futebol? Pra você jogar futevôlei, como que foi? É, como quase todo menino, quase toda criança, eu tinha um sonho de ser jogador de futebol. Tentei ser, ali por volta dos 13, 14, 15 anos. Eu realmente estava levando a sério, tentando ser jogador. Minha mãe me incentivava. Eu sempre fui muito estudioso, então não tinha muito problema, tipo assim, em relação a sair para jogar bola, tentar jogar, porque a parte dos estudos estavam tudo ok. Aí, quando eu estava com 15 anos, eu ainda passei 2 meses no Esporte Clube Bahia, Legal. lá nas divisões de base, mas acabou não dando segmento. Eu sempre fui muito baixinho, É, franzino. mas o Romário também era baixinho, né? Só que o Romário era o Romário. Era, era fora da curva, né? Totalmente. Então, assim, é, já naquela época, a questão do porte físico importava bastante. Eu tentava ser centroavante para piorar mais ainda. Aí pegava os zagueiros grandão lá e não conseguia sair muita coisa, não. Aí eu sentei com minha mãe, conversamos, e ela falou assim: meu filho, você precisa decidir, porque ou você dá o foco nos estudos, ou você dá o foco em tentar a carreira de jogador. E graças a Deus, assim, eu já tive a mentalidade de, naquele momento, tomar a decisão, ao meu ver, correta, porque eu não era nada além do normal em relação ao futebol. Jogava bem, finalizava bem, mas nada para dizer assim, pô, você é um grande jogador de futebol. Então, aí já entrei logo na faculdade, entrei cedo, com 15 anos, e aí já segui a vida nos estudos mesmo. Bacana. E você é formado em? Direito, Ah, você é formado em Direito. isso. Bacana. Exerceu?
Exerci. Eu entrei na faculdade aos 15, terminei a faculdade aos 20. Aí passei na OAB ainda de primeiro. Sempre assim, sempre gostei muito de estudar, de ler. Sempre tive o foco nos estudos mesmo. Era meio que CDFzinho e tal. Então, aí passei na OAB, eu ainda não tinha nem concluído a faculdade, estava no nono período. Tinha que assinar um termo de que só podia dar entrada depois que concluísse a colação de grau e tudo. Inclusive, a faculdade fez colação de grau antecipada para quem tinha passado na OAB na época. Aí eu trabalhava já no escritório como estagiário, e aí no último ano era assessor. E aí tinha uma promoção para quem passasse na OAB, já seria contratado de primeira. Aí na época eu fui e passei mais ou menos um ano e pouco lá nesse escritório, um escritório muito grande, mas eu não me encontrava dentro da profissão da advocacia. Aí foi quando eu decidi estudar para concursos e aí depois acabei empreendendo e me afastando completamente da profissão. Hoje é zero na profissão. É zero na profissão. É. Mas o show business, você, a gente tá até conversando um pouquinho antes de iniciar o podcast, você também já trabalhou como assessor, né? Como é que você entrou nesse mercado aí de show business? Nesse mercado foi meio que acidentalmente, porque eu fui na época eu já tinha uma empresa, aí fui num show, um amigo meu estava fazendo um show com uma banda nova lá, que quase ninguém conhecia, e aí me convidou para poder ir lá no show, tal, eu tava patrocinando um evento para poder ajudar ele, aí era um show de uma banda chamada Forró na Farra. Talvez eu falando assim ninguém sabe nem quem era o artista, Uhum. mas já era o Gabriel Diniz. Ah, caramba, que legal. A banda era Forró na Farra e Gabriel Diniz. Bem no comecinho Bem da no carreira. comecinho mesmo. Antes do Forró na Farra, ele era cantor do Cavaleiros do Forró, uma Sim, banda sim. nacionalmente conhecida. Aí, eu fui nesse show, conheci o Gabriel e de imediato já viramos amigos. Foi assim uma conexão bastante bacana. Tipo, na outra semana eu já tava dormindo na casa dele, ele na minha, os pais dele super gente boa, família, todo mundo. Então, assim, a gente teve uma conexão muito legal. Naquele momento eu não comecei ainda a trabalhar com ele, mas com o meu conhecimento na região onde eu morava, já empreendendo, eu acabei, tipo assim, começando a ajudar ele a vender os shows dele na nossa região. E aí isso foi cada vez mais aumentando. Aí na época a empresa que eu tinha começou a não dar certo. Aí ele me chamou, pô, vamos trabalhar comigo e tal. Isso muito, muito, muito no início, isso lá em 2009. Uhum. E aí comecei a entrar nesse mundo do show business, mesmo sendo um mundo totalmente novo para mim, que eu não tinha nenhuma experiência e fomos crescendo juntos. Bacana. E você falou que você estava empreendendo, e era no que você empreendia antes? Era uma empresa de seguros. A empresa de seguro. Nada a ver com Nada a ver com nada. nada, nada a ver com direito, nada a ver com show business, nada a ver com trading, nada. Nada a ver com nada. Foi uma oportunidade. Ah, bacana. Mas acabou não seguindo. Eu costumo dizer assim, é, às vezes a gente vai fazendo algumas coisas que muitas vezes não dá certo. Na hora a gente não entende, fica chateado, fica triste, acha que só dá bola fora, mas eu acho que tudo na vida tem um propósito. Por exemplo, o direito, ele, apesar de eu não atuar, mas ele tem algumas coisas que me ajudam hoje na minha profissão como trader, que não tem nada a ver, mas o hábito da leitura, do estudo, veio muito com o direito. Então, com o direito, eu potencializo os meus estudos hoje no trader. A época da empresa lá de seguros, não tem nada a ver nem com direito, nem com futebol, nem com trader, mas foi onde eu tive o meu primeiro contato com a administração financeira, administração de pessoas, de RH e tudo. Então, na soma de tudo isso, traz uma bagagem que hoje faz com que eu possa empreender de uma forma mais segura, de uma forma mais assertiva. Sim, muitas situações de sucesso veio de alguns fracassos, né? Então, não estou dizendo que seu empreendimento foi um fracasso, mas você acabou mudando totalmente sua carreira. Uhum. Até mesmo aconteceu uma fatalidade com o próprio Gabriel Diniz.
e te levou, te trouxe até um mercado de apostas online. Cara, eu confesso pra você que eu não manjo nada. Eu sempre vejo, principalmente aqui na Tactus, muita gente procura falando, ó, eu faço, sou trader esportivo e tudo mais. Eu até dei uma pesquisada para tentar entender como funciona, mas eu confesso que isso não entrou na minha cabeça. Uhum. Então, por isso que eu tô muito contente que você tá aqui, porque eu também vou aprender contigo, não é somente a nossa audiência, Show. não, porque eu também vou aprender bastante. Cara, primeiramente, o que que é um trader esportivo? Certo. Vamos lá. Eu vou falar um pouco assim do princípio, porque dá para encaixar bem com o que você falou. É, tipo, eu não entendo nada. Às vezes você tem a curiosidade, gosta até do futebol, mas não entende nada sobre o ramo do trader esportivo, das apostas esportivas. E foi justamente aí que veio a ideia da criação do produto, porque eu já, assim, já era um apostador há mais de 9 anos, mas de forma profissional foi nos últimos 5 anos. Eu costumo dizer que tem uma data ali que para mim vira a chave. É 15 de setembro de 2016. Para mim ali virou a chave da minha vida em relação à profissão, porque foi um curso que eu assisti de um cara de fora do Brasil, porque essa profissão no Brasil, ela já é muito forte há muitos anos, principalmente na Inglaterra, na região ali do Reino Unido, é muito, muito forte. E ali virou a minha chave para a questão do profissionalismo. Aí o que é que eu pensei? Pô, se no meu círculo de amigos, a grande maioria não conhece sobre operações de trader esportivo e quase todos são loucos por futebol, então ali eu vi uma dor de um cliente, de um possível cliente. Pô, deve ter muita gente que quer aprender sobre apostas esportivas, mas não sabe por onde começar, não sabe quem procurar, não sabe como fazer. Aí veio a ideia da criação do produto. Na verdade, primeiro veio a ideia de compartilhar as entradas que eu fazia na minha rede social. E eu sempre ajudei meus amigos também. Os caras sabiam que eu trabalhava com isso. Pô, Pedro, me ajuda aqui, me dá um palpite aqui, uma dica de um jogo e tal. E eu sempre tentava ajudar a galera e eu comecei a fazer isso na minha rede social, que já tinha uma certa, assim, audiência por conta da época do show business. Aí isso foi tomando um corpo de uma forma que eu me vi na obrigação de fazer um produto que ajudasse as pessoas a obter resultados positivos com apostas esportivas e tirar um pouco da mente aquela questão do cara, o apostador que perdeu a casa, o carro, que está devendo, que isso e aquilo, porque na verdade o trader esportivo, e aí respondendo a sua pergunta, ele é muito parecido com o operador do mercado financeiro, um trader financeiro. Hoje tem bastante aí no mercado, muito mais difundido. Ele faz operações no mercado, porém, de futebol. No caso do financeiro, ele vai fazer operações no mercado de ações, de criptoativos, de opções binárias e dentre outras. Então, é aquele cara que entende sobre o mundo dos esportes. No caso, ele precisa, pelo menos, entender os mercados que ele está entrando, que pode ser basquete, tênis, vôlei, UFC, futebol. No meu caso específico, eu sou especialista em futebol. Eu não opero nenhum outro mercado, apesar de ter muitos mercados interessantes. Mas eu penso que quanto mais especialista você é numa área, melhor você consegue ser. Então, é o cara que estuda o mercado e aplica aqueles estudos, as análises matemáticas, estatísticas no mundo do esporte, no meu caso, do futebol. Bacana. Então, ou seja, você estava falando que tudo aquilo que você passou, né, te deu uma bagagem para hoje. Então, inclusive, futebol foi essencial, né? Porque você precisa entender o mínimo possível de futebol para você fazer as apostas, né? Tem que analisar, de repente, estatísticas dos jogos e tudo mais. Mas e para pessoa. Não vou dizer para você que eu não gosto de futebol. Eu gosto de futebol, mas não sou aquela pessoa que fica assistindo futebol. Já assisti muito. Seleção brasileira, eu era vidrado. Aí depois de decepções de Copa do Mundo, vi que tinha muita marmelada, eu acabei deixando de lado. Fui acompanhar meu time que eu gosto desde pequeno, que é o Corinthians. Aí, depois de 2012, eu também larguei mão, parei de acompanhar. Eu que não acompanho futebol, eu consigo, ser um trader? Isso é uma pergunta bastante frequente. E eu te digo de certeza absoluta, sim. É a mesma coisa do cara dizer assim, pô,
eu que não sou economista, eu que não sou da área financeira, eu consigo operar no mercado de trader financeiro? Consegue. Por quê? Com, por exemplo, com o meu curso, você consegue ter uma noção de quem nunca abriu um site de uma casa de apostas para aquela pessoa que já opera no mercado há muitos anos. E aí eu consigo ajudar ele a potencializar os resultados que ele tinha ou mudar a chave dele de resultados que vinha numa sequência negativa, etc, para poder ele ter resultados positivos. Por quê? Quando eu criei o produto, eu criei justamente com a ideia foi muito mais para as pessoas que nunca entraram num site de apostas do que propriamente dito para quem já operava. Então eu pensei, pô, eu preciso falar para leigos, falar para pessoas que quando abre um site, se você pegar e abrir, você nunca abriu, se você abrir parece um monte de números. Você não Uhum. consegue entender as nomenclaturas, o porquê que aquele número é aquilo ali e tal. Então eu começo, por exemplo, explicando o que são odds, que são as cotações, o que significa o caso empate fora. Eu explico as principais cotações, os principais mercados disponíveis no mundo do trader esportivo. Eu falo sobre gestão de banca, eu falo sobre controle emocional, eu falo sobre mindset, porque interfere muito na questão de quem opera no mercado, seja ele financeiro ou esportivo. Então, eu costumo dizer assim, eh, você não precisa ser entendedor de futebol para poder ganhar com o trader esportivo. Agora, a partir do momento que você decide entrar nesse mercado, você vai precisar aprender alguns tipos de conteúdos e alguns tipos de coisas que você não sabia antes. Sim, é como se você fosse investir na bolsa, né? Que você precisa minimamente saber, fazer leitura de balanço patrimonial, conseguir ter uma boa visão do cenário econômico, principalmente do setor, das ações que você está investindo. Então, o mercado também de trade esportivo, você precisa ter um conhecimento mínimo para isso também, né? Exatamente. Só para ter uma noção, em relação ao mercado de bolsa, pô, tá acontecendo um momento no Brasil financeiramente ruim. Ou, por exemplo, a época da Operação Lava Jato, a empresa Petrobras diretamente envolvida com vários casos. Pô, você vai entrar naquele momento, naquela empresa, você precisa ter pelo menos a noção de que não, que talvez aquele não é o momento. Ou você precisa, a Magalu tá em alta vertiginosa. Ah, mas você precisa entender se a entrada no mercado é melhor na alta ou Ou na na baixa. baixa. Então, assim, são algumas coisas que você. E eu não opero o Uhum, mercado financeiro, mas tenho essa noção. sim. Então, essa noção, qual é a noção paralela que a pessoa vai precisar ter no mundo do futebol? Pô, precisa entender. Quando eu falo um mercado bem simples, chama ambas marcam. A pessoa não sabe, mas é o seguinte, ambas marcam. Os dois times vão marcar gol. Ambos vão marcar gol independente do resultado. Então a pessoa precisa pelo menos entender que quando o jogo está 1-0 para um time e o outro empata, ela ganhou a aposta. Ela precisa entender isso para ela poder pelo menos operar no mercado. Não adianta ela o jogo lá tá 2-1 e ela perguntando: "E aí, eu ganhei?" Entendeu? Tipo assim, ela precisa ter a noção básica. Essa noção básica eu consigo trazer para quem não é do mundo do futebol, do mercado do futebol. E eu compartilho muito na minha rede social, principalmente quando eu vejo mulheres participando, que eu acho isso muito interessante. Primeiro, as mulheres, a grande maioria, não são muito adeptas do futebol, mas vem ali uma opção de investimento, no caso do trader esportivo. E muitas delas também não quer aprender sobre quando é o impedimento, que tem que traçar a linha, isso e aquilo. Não, mas ela quer entrar nesse mundo, nesse mercado de investimento, e eu fico muito feliz, porque eu vejo cada vez mais mulheres participando, ganhando, lucrando, entrando no mercado, estudando, e isso é muito interessante. Tá, mas legal. Mas a pessoa que ela vai fazer uma aposta esportiva, o que que ela consegue apostar? Por exemplo, ela aposta no placar, que vai ser tipo 2-1, ou ela aposta que um time só vai ganhar, outro vai perder, ou vai empatar. O que que. Ou dá pra fazer um conjunto de apostas para aumentar, de repente, a capacidade dela a ter um acerto e um lucro. É bastante interessante essa pergunta, porque ela tem várias.
questões numa só. Primeiro, só para você ter uma noção, a galera que está aí nos assistindo também tem uma noção. Um jogo feito hoje, Palmeiras e São Paulo. Um jogo feito esse tem 890 opções de aposta só dentro desse jogo. Aí a pessoa pode dizer, nossa, 890, como é que eu vou aprender 890 tipos de mercados? Na verdade, você não precisa aprender os 890. Eu consigo, assim, você vai conseguir entender o mercado de uma forma geral e com esse entendimento você consegue entender quase tudo. Vai ter alguns mercados muito específicos que vai depender de uma atenção um pouco maior. Mas, assim, desde placar exato, 1-0, 2-0, 2-1, ambas marcam, ambas não marcam, que é os dois times fazem gol, ou só um marca, ou nenhum dos dois marca. Aí você tem muito mercado de gols, que eu particularmente gosto muito. Por exemplo, você pega aí um campeonato brasileiro, você vê como é um campeonato completamente, assim, difícil de análise lógica. Você pega um Grêmio, meteu 3-0 num Bragantino. O Grêmio, no momento que vive. Ah, beleza, o Bragantino tava misto, reserva, porque joga uma final, etc. Mas isso daí é onde entra a questão da análise. Se você entra num Bragantino sem saber a notícia de que o Bragantino vai reserva, é aí onde você tá fazendo a entrada sem fazer a análise devida. Sim. Então, a pessoa que já tem essa noção da questão de análise, de estatísticas, de escalação, etc., ela jamais entraria ontem, por exemplo, no Bragantino. Mas aí, essa é a primeira pergunta, né? O segundo questionamento que envolve, que você falou, se tem como ela potencializar o ganho dela dentro de um mesmo mercado, de uma mesma aposta. Aí são chamadas as apostas múltiplas. Inclusive, eu até tenho um tipo de aposta múltipla que eu chamo de alavancagem, onde a gente pega 2, 3, 4, 5 jogos, monta aquilo tudo numa única entrada, num único cupom e faz a entrada. Aí realmente você aumenta muito as chances, porque cada cotação do mercado multiplica pela outra. Então, um exemplo, você colocou que o Palmeiras ganha o jogo, é, paga 2 vezes, no caso o dobro. Aí você coloca que o Bahia vai ganhar o jogo e também paga 2 vezes. Então é 2 vezes 2, 4. Aí você colocou que o Grêmio ia ganhar o jogo, vezes 3. Aí 4 vezes 3, 12. Então a entrada de R$ 10 vai ser 10 vezes 12. Vai dar 120. Se fosse 10 só no Palmeiras, daria 10 para 20. Só que assim, à medida que você aumenta as cotações, que você aumenta o número de jogos, você também aumenta a dificuldade de obter êxito. Porque um único resultado negativo, você perde a sua aposta. Entendi. Então, ou seja, você consegue potencializar os seus resultados também correndo talvez um pouco mais de risco, né? Muito mais. Muito mais risco, né? Tá. Então, quando a gente vai fazer um investimento em bolsa de valores, você precisa abrir uma conta numa corretora, né? Senão você não consegue operar. E como que funciona o mercado de trade esportivo? Ele precisa abrir uma conta onde? Como que funciona isso? Existem hoje, assim, alguns sites, inclusive sites internacionais que atuam aqui no Brasil, onde são tipo como se fossem as corretoras do mundo do mercado financeiro. Eu não vou falar assim para não puxar para nenhuma, mas eu trabalho com duas casas principais e ensino as pessoas como se cadastrar nelas, porque você não consegue operar sem fazer esse cadastro. Inclusive, esse cadastro ele tem um itemzinho que é bastante complicado para quem não está acostumado. Você tem que fazer uma verificação de conta, que é uma verificação de conta um pouco assim burocrática, como se você fosse abrir uma conta num banco Um banco digital, digital, tira que tira foto. foto e Uhum. tal, mandar documentação, comprovar, não pode ser no nome de terceiro, na hora de pedir o saque só pode ser no CPF cadastrado e etc. Então, sim, você precisa fazer um cadastro. O que eu falo é o seguinte: dá uma pesquisadinha aí no buscador aí, no Google, coloca lá casas de apostas confiáveis, que aí vai ter algumas informações. Várias delas são patrocinadoras de clubes brasileiros, clubes internacionais do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil. Hoje, todos os campeonatos do mundo têm como patrocinadores casas de apostas. Ah, legal. E
Então você, por exemplo, aqui no Brasil, você consegue apostar num campeonato, sei lá, um campeonato espanhol, você consegue fazer tranquilamente. Você consegue apostar no campeonato da segunda divisão da África do Sul. Nossa. Então, tipo, Série B, Série C do Brasil também tem mercado de Até Série aposta. D. Até Série D. E É. tem movimento? A galera aposta bastante? Aposta. Aí já entra uma outra situação, que é as limitações das casas de apostas. Quando você pega aí uma Série D, onde você tem uma possível probabilidade de resultados. É, é meio complicado falar comprados, né? Mas existem a possibilidade. Não estou falando aqui nenhuma novidade, já saiu aí em vários noticiários sobre compra de jogos, compra de resultados. Então, as casas de apostas, para se resguardar, esses campeonatos de menor potencial, de menor investimento, onde os jogadores ganham salários baixos, onde a maioria nem vive só do futebol, acontece muito essa questão. Traz o microfone. Isso. Aqui, Aí. beleza? Aham. Aí continua de onde? Pode continuar. Beleza. Então, nesses campeonatos, onde os jogadores recebem um valor mais baixo, onde muitos deles nem sequer vivem só do futebol, então eles são muito assediados pelos compradores de jogos, compradores de resultados. E isso é um alerta vermelho para as casas de apostas, e a forma que elas fazem para se resguardar disso é criar limitações. Por exemplo, você não consegue pegar um jogo da Série D entre Aparecidense contra ABC e conseguir fazer uma aposta ali de R$ 10.000. Você não vai conseguir fazer Uhum. isso porque a casa ela vai te limitar. Porque você não vai conseguir fazer uma aposta dessa na terceira divisão do Campeonato Carioca, que já saiu aí noticiários sobre fraude. Uhum. Então, você vai ter sim quase todos os campeonatos do mundo disponíveis para poder fazer entradas, porém, esses campeonatos menores vão ter limitações em relação a valores. É, faz sentido, porque às vezes falam, né, que 99%, talvez mais, dos jogadores do Brasil, talvez do mundo, eles ganham, tipo, um salário mínimo e olhe lá, né? Então, às Verdade. vezes, pega ali um apostador mal intencionado, acaba pagando um pouco mais para ele, só para ele também ter uma forma de ganhar um dinheiro numa aposta que, de repente, vai ser muito mais do que o próprio salário do jogador. Verdade. Então, acho que faz total sentido e acho que isso acontece em outros países também, ou o Brasil que é meio bagunçado nesse sentido? Não acontece em outros países também. Acontece. Acontece. Já teve até um caso na época na Itália, na primeira divisão, e de que aquele jogador, acho que jogou até no Flamengo, Tuta, fez um gol lá e não podia ter feito gol, e foi a maior confusão lá. Mas, inclusive já teve rebaixamento de clube na Itália por conta dessas situações. Bacana. Então, a pessoa que ela quer entrar, vamos supor que o Jefferson ele se interessou pra caramba, gostou da conversa, ele quer entrar nesse mercado de trade esportivo, além, né, do curso do Pedro Feitosa. O que ele precisa fazer? Você consegue montar, tipo, um passo a passo básico aqui para a pessoa se localizar? Consigo. Eu ainda diria um pouco diferente. Eu não vou vender, tipo assim, vou só vender o meu peixe, o meu negócio. Antes mesmo de adquirir um curso, seja o meu, seja o de qualquer outro profissional aí do mercado, eu diria o seguinte: dá uma pesquisada em conteúdo gratuito na internet. Hoje nós temos disponíveis em nossa mão muito conteúdo gratuito, de tudo, absolutamente de tudo. Então, tipo, dá uma pesquisada no mercado, assiste vários vídeos, assiste bastante conteúdo, entende primeiro o mercado. Entendeu? Quer entrar mesmo no mercado? Aí sim, parte para adquirir um conteúdo pago, um curso, onde você vai ter ali, talvez, as cerejas do bolo que os produtores digitais não falam nos vídeos gratuitos, por exemplo, no YouTube. Então, qual é o principal erro? E aí eu já deixo essa dica. Não começa a operar antes de começar a estudar. Isso daí, só que 90% ou mais das pessoas fazem isso. Elas fazem o errado. É como se você começasse a dirigir antes de aprender a dirigir. Você pega o carro e já quer colocar o acelerador e
já começar a dirigir o veículo antes de aprender como fazer uma baliza, antes de aprender como estacionar, antes de aprender noção de distância de um carro para o outro, de aprender a fazer uma ultrapassagem, etc. Então, é a mesma coisa. Pô, imagina um, o cara entrou na faculdade de medicina, tá lá no primeiro período da faculdade e quer fazer uma operação. É praticamente impossível. Sim, Aquilo ali claro. tem 99,9 chance de possibilidade de De dar dar errado. errado. E é justamente isso que acontece no mundo do futebol. As pessoas, elas acham que sabem, principalmente quem acompanha muito futebol, acha que sabe analisar uma partida de futebol, porque futebol é o que ele assiste a vida toda. E aí ele começa a operar antes de aprender. Aí o cara vai e perde muito dinheiro, sendo que se ele usasse 1% daquele dinheiro para adquirir um conhecimento pago, ele poderia ter se dado muito melhor. Então, montando assim um cenário ideal. Uhum. Começa a assistir conteúdo gratuito, assistiu, entendeu, gostou, passa para poder comprar cursos, e não digo comprar apenas um. Se puder comprar um, dois, três, compra, adquire, porque o conhecimento é algo que ninguém nunca vai tirar de você. Então, comprou, adquiriu, entendeu, colocou aquele estudo em prática, aí você vai começar a ir para o mundo das apostas. Eu ainda digo para a galera que compra o meu curso, eu ainda falo assim, ó, em um dos módulos, eu digo, pronto, agora você entendeu como é o mundo das apostas, entendeu como se faz análise de um jogo, não coloque o dinheiro agora. Pega um papel, pega o jogo de hoje, Palmeiras e São Paulo. Faz a análise daquele jogo, coloca no papel. Nesse jogo eu entraria nessa opção com esse valor. Deixa anotado. Pega o outro jogo da tabela. Nesse jogo eu entraria nessa opção com esse valor. Aí pegou, no outro dia você faz a conferência, aí coloca embaixo saldo X. Faz isso por 15 dias. 15 dias. É como se você criasse uma carteira fictícia. Uhum. Inclusive, a Bovespa tem isso. Tem uma carteira fictícia. Eu lembro que era uma parceria, se eu não me engano, com o UOL, era com algum desses portais. Porque na época, com 17 anos, eu cheguei a fazer uma carteirazinha fictícia. Uhum. Então, como as casas não têm essas carteiras fictícias, as casas de apostas, então faz ela de forma manual ali no seu caderno, no seu bloco de notas do seu celular, mas faz isso antes de operar. Aí depois que você faz isso, que você entende, porque muitas vezes você, iniciando no mercado, você pode se atrapalhar, queria colocar uma coisa, colocou outra. Então faz aquilo ali de forma fictícia, analisa os resultados que você teve, depois parte para colocar o dinheiro real e ir para as operações reais. E aí, se você também puder, você participa de mais de um grupo de tipsters, onde os caras dão as dicas de apostas. Então, para você poder ter opiniões diferentes sobre vários jogos. Porque, apesar de eu trabalhar nisso há muitos anos, pô, eu não sou dono da verdade, nem vou acertar todas as entradas que eu faço, assim como os outros também não vão. Então, se você conseguir compilar alguns traders, pegar as opiniões deles, entender a, a questão analítica e fazer as suas próprias análises, esse é o cenário ideal do mundo do trader esportivo. Bacana. E aí, eu vou querer começar a apostar, já passei, né, já fiz as simulações, vi ali, pô, legal. Se eu peguei esses 15 últimos dias, eu teria, de repente, ganhado uns trocados aí. Quanto é que é um valor interessante para eu começar a apostar? Certo. Dúvida bastante frequente também na rede social. E eu costumo dizer o seguinte: não existe um valor ideal, porque você há de concordar que, assim, o meu termostato financeiro é um, Uhum. o seu é Total. outro. Uhum. Das pessoas que estão assistindo aí, cada um tem um termostato financeiro diferente. O que é que eu digo assim de termostato financeiro? É o valor que você ganha comparado com o valor das suas despesas, o valor de seus investimentos. E eu vou te dizer, uma pessoa que ganha 10 mil reais, às vezes o termostato financeiro é diferente de outra pessoa que também ganha 10 mil. Uhum. Porque tem o cara que ganha 10 mil, mas é solteiro, e tem o cara que ganha 10 mil, é casado, tem 3 filhos, mora de aluguel, não teve pais
bem financeiramente. Então, a vida daquele cara é bem diferente da vida do cara de casa, solteiro, que sempre estudou em escola particular, sempre teve uma vida financeira tranquila e tal. Então, eu costumo dizer o seguinte: o valor interessante é aquele que não vai te fazer falta no caso de perca. Então, nunca, jamais, em hipótese alguma, pegar um dinheiro de um compromisso e colocar nas apostas. Nunca, jamais, pegar um dinheiro emprestado e colocar nas apostas. Você tem que entender aquilo ali como um investimento. E como todo investimento, como todo negócio, você precisa colocar o seu investimento, o valor, e não é esperar o retorno da noite para o dia. Não é tipo, vou colocar R$ 100 aqui nesse time para ganhar, deu 200, saco, vou lá, vou pro bar, vou tomar Uhum. todas e massa, vivo de trader financeiro. Não é Sim, isso. É um pouco mais complexo do que isso. bacana. Então, ou seja, é uma regra básica, né? Você não pode investir, qualquer coisa que você vai fazer, você tem que sempre investir, mas você vai, por exemplo, jogar um dinheiro numa bolsa de valores, que é um investimento de alto risco, você vai jogar toda a sua economia, toda a sua poupança emergencial e vai jogar numa coisa que é de risco, que você pode tanto se dar muito bem, como se dar mega muito mal. Então é a mesma coisa que funciona com o trade esportivo. É exatamente a mesma coisa, Jefferson. Com uma diferença. Eu ainda digo, falo bem claro, é mais de risco do que uma bolsa de valores. Entendeu? É mais risco ainda, É você mais considera. risco ainda o futebol. Aham. Eu não digo para ninguém que é fácil, não digo para ninguém que é totalmente seguro, porque você está trabalhando ali com futebol. E tem uma outra frase que eu falo assim: futebol é um evento futuro incerto. A partida começa, um jogador é expulso, muda completamente Uhum. toda a sua análise Ele é sobre muito aquele jogo. volátil, né? É, pô, um gol contra. é, Pô, a gente teve aí essa semana, a Itália foi para uma repescagem jogando contra uma seleção relativamente mais fraca. Só precisava de uma vitória simples e não aconteceu. É futebol. É tanto que no mundo do trade eu fujo um pouco dos resultados mais lógicos e parto para outros tipos de mercados, como por exemplo escanteios, número de gols, número de cartões, número de chutes ao gol. Porque se a gente for ficar preso na questão de quem ganha o jogo, não, aquele time é muito favorito, não, não tem como aquele time perder e etc. Aí desse jeito você vai acabar obtendo os mesmos resultados que a grande maioria obtém. Porque você vai pegar um Flamengo e Chapecoense, todo mundo vai apostar que o Flamengo vai ganhar o Uhum. jogo. Sim, Entendeu? Então, se fosse tão simples assim, não existiriam casas de apostas. claro. Então, as casas de apostas, elas, na sua grande maioria, são lucrativas porque as pessoas não aprendem a fazer a análise correta dos jogos para poder fazer as suas entradas. Entram na lógica Sim. somente. E você acha que tem gente. Acha não, né? Você deve saber porque você é o grande especialista nesse mercado. É, tudo quando fala de aposta, tem muita gente que vicia nisso daí. A pessoa, ela entra num ciclo vicioso que ela, não, ela vive para isso, ela não consegue. Você conhece gente que é assim, que tipo, é viciado mesmo nesse mercado de aposta esportiva, ao ponto de, cara, começar a perder dinheiro, atrapalhar relações familiares? Como é que você enxerga isso daí? Conheço, sim. É uma realidade isso, infelizmente. Nem todo mundo assim tem o controle emocional para poder participar do mundo das apostas esportivas. Inclusive, é um objetivo meu no meu próximo curso ter um módulo com uma psicóloga para Hum, falar sobre a questão do controle emocional no mundo das apostas esportivas. Porque as pessoas elas vão se empolgando com resultados positivos e aí acham que agora encontrou a fórmula mágica. E outras pessoas do lado contrário têm resultados ruins e querem de toda forma recuperar aqueles resultados e acabam piorando a sua situação. É, então, eu costumo dizer o seguinte: é o controle emocional. Tudo bem que talvez uma das coisas mais difíceis para o ser humano é controlar a sua mente. Não é fácil. Um exemplo, eu chego ali e falo para você assim: não pense
rosa, azul. Não tem Nem como. existe, mas Aham. você pensou. Não tem como. Não tem como. É tipo assim, o nosso cérebro até tenta não fazer isso. Mas você fala, não pense na sua respiração. Você vai pensar. Então, assim, controlar a mente não é nada fácil. Porém, eu tento passar isso para as pessoas que me seguem, para os meus alunos, para as pessoas que estão no meu grupo. Eu digo assim, gente, não apostar é justamente a forma da gestão correta para você ser lucrativo. Tipo, ontem, Brasil e Argentina. Era um jogo extremamente complicado. Brasil classificado, sem Neymar. Argentina, que não tem essas seleções todas, etc. E a galera, pô, Pedro, manda entrada, manda entrada, manda entrada. Gente, não vou. Fiz a análise. Não é bom para gols. Não dá para apostar num vencedor. E não consigo ver operação para mercado de escanteios. Então não adianta a gente fazer só para suprir o desejo de apostar. Então, com isso, eu vou tentando criar na cabeça das pessoas essa cultura de não apostar. Porque, infelizmente, existem sim muitas pessoas viciadas em apostas esportivas, assim como existem pessoas viciadas em cassinos, viciadas em drogas, em Sim. cigarros, em bebidas e etc. Tudo aquilo que mexe com adrenalina. A Uhum. adrenalina, ela é muito complicado se você não souber administrar elas. E eu ainda digo o seguinte, faz o seguinte, pô, tá viciado, as casas de apostas, ela tem um negócio chamado autoexclusão. Você pode, um exemplo, pô, se perder uma pancada de dinheiro, tá puto, nunca mais eu vou apostar e etc. Aí você entra lá no site, aí tem uma opção lá, autoexclusão. Você autoexclui a sua conta por vontade própria. Depois, amanhã, passou aquela sua raiva, aquela sua ira da perda. Aí no outro dia você quer apostar, você não consegue. Não consegue. Não consegue. Porque é criada uma limitação. E isso veio justamente das legislações europeias, que Uhum. obrigaram as casas a criar essa autoexclusão. E eu acho interessante, porque, é, tipo, se a pessoa ela não está conseguindo ter controle sobre o que ela está fazendo, é interessante sim que ela possa pedir uma autoexclusão para que, assim, depois, quando ela quiser apostar, ela não consegue. Eu acho isso interessante, acho que isso é um mecanismo que ajuda a controlar essa questão dos viciados. E procurar ajuda também, né? Uma ajuda de um psicólogo, de alguém da área realmente. Sim. Ou seja, você não pode achar que você vai mudar de vida da noite pro dia. Isso é semelhante ao investimento. Você considera um investimento? Considero, Considera. Hoje, considero. você vê a aposta esportiva, apesar de ter o nome de aposta, você considera como um investimento. Considero. Eu falo aposta porque é a forma mundialmente conhecida, mas o correto não é falar aposta. É porque a aposta você já dá a ideia de sorte e azar. Eu falo trader, assim, a forma profissional de falar é trader, é tips, tipster. Tipo assim, é a nomenclatura mais correta para falar para quem leva isso de forma profissional. Para quem leva isso de forma recreativa, aí realmente o termo seria apostas. Mas a gente fala porque é a forma como todo mundo acaba conhecendo mesmo. Tá. E você é um trader profissional, você é um- uma referência. Existem pessoas que realmente hoje vivem disso mesmo, como única e exclusiva fonte de renda, assim como você? Existem sim, existem muitas pessoas hoje. O mercado ele acaba se comunicando também. Eu agora no dia 29 de setembro eu tive a oportunidade de ser convidado para uma feira em Barcelona. Olha que legal. Fui lá, a Feira Montjuïc. Estive lá, conheci grandes players no mercado mundial em relação a apostas, conheci grandes empresas também. O mercado por si é gigantesco, é gigantesco. De tudo que você imaginar. Plataformas de pagamento, traders, plataformas de resultados, de análises, os próprios sites. É um mercado assim gigantesco. Inclusive, aqui em São Paulo vai ter uma feira, onde eu também vou estar presente, agora em dezembro. Então, assim, é um mercado extremamente profissional. Extremamente profissional.
é porque as pessoas ainda não conseguiram se atentar para esse lado profissional. Ainda vive as apostas um pouco como recreativo. Bacana. E como é que é a facilidade de você fazer uma aposta? Por exemplo, você consegue fazer pelo celular mesmo ou precisa estar com um terminal de um computador? É, das duas formas, tanto no mobile, celular, muito simples. Hoje em dia aí a maioria, várias casas têm a plataforma do Pix para pagamento. Uhum. Então, por exemplo, você consegue fazer um cadastro, colocar o dinheiro e fazer uma aposta, tudo isso em menos de 10 minutos. Assim, se você nunca teve conta, né? Se você já tem conta, o Pix geralmente ele processa em 2 minutos, você já consegue fazer uma aposta. Então é bastante simples, bastante fácil. De onde você estiver, você consegue fazer. Eu tenho, assim, um certo QG no meu escritório, com um monitor grandão, Uhum. onde eu coloco várias abas e tal, porque eu tenho a responsabilidade de entregar resultado para milhares de pessoas que estão lá nos meus grupos. Então, eu acabo tendo uma estrutura um pouco mais robusta para poder fazer essas operações, mas aquela pessoa que opera ali só ela mesma, sozinha, o celular já está de bom tamanho, já resolve tudo. Bacana demais. Uma pessoa que ela vai entrar nesse mercado, suponhamos que, sei lá, ela tem uma reserva financeira que ela pode perder, ela tem sim, 10 mil reais. Você acha que 10 mil reais ela consegue fazer bons investimentos dentro do mercado de trader? Consegue sim. É um valor já, assim, bastante interessante. Lógico, a depender do seu poder financeiro. Mas é um valor interessante. Eu mesmo, quando eu comecei, eu não comecei com um valor de 10 mil reais. Eu comecei com menos. Tem alguns amigos meus até que têm uma condição financeira bacana e falam assim, pô, Pedro, vou colocar 50 mil aqui e vou começar. Nossa. Eu digo assim, não, pô, faz o seguinte, coloca 1.000, faz a gestão correta com 1.000. Ah, não, mais 1.000, eu vou fazer uma aposta. Quando eu pegar 1.000, dividir nas unidades que eu ensino, ele vai ter que fazer uma aposta de R$ 20. Pô, mas eu vou fazer uma aposta de 20 para 40, isso daí para mim meio que é nada. Mas se você aprende a fazer a gestão de banca correta com 1.000, você vai fazer a mesma gestão correta com 50 mil, Uhum. porque é percentual, não é montante. Então, é só você fazer a conta. Com 1.000, no final de um mês eu tive um retorno de 14%. Então, aí você vai fazer. Se você tivesse 10 mil, seria R$ 1.400. Se você tivesse 100 mil, seria R$ 14 mil. Então, eu não indico ninguém já começar com aportes altos, porque tem condições financeiras grandes de poder fazer. Eu falo, entra com um aporte menor, entende o mercado, entende, vê o seu resultado de pelo menos 2, 3 meses, para depois fazer aportes maiores. Então, essa, assim, é a minha sugestão. Tá, e você já viu alguém colocando tipo uma grana assim absurda, tipo 500 mil, 1 milhão de reais assim na aposta? Não, Isso não não, existe. não. Assim, até porque dificilmente as casas elas vão ter liquidez para esse tipo de aposta. Como é que funciona? Só para dar uma geral aqui. Você tem lá o jogo entre Flamengo e Chapecoense. É um jogo de um dos maiores times do Brasil. Normalmente vai ter um volume maior de apostas. Porém, as casas de apostas elas trabalham com um certo equilíbrio entre um equilíbrio financeiro para poder diminuir os riscos dela. Aí já vai um pouco de o que é chamado odd maker, que são os caras que determinam as cotações do mercado. Mas funciona assim. O Flamengo começou pagando 1,40 e a Chapecoense começou pagando 6 vezes. Começa a entrar muita aposta no Flamengo. Aí o que que a casa faz? Diminui a cotação do Flamengo e aumenta a cotação da Chapecoense, para que comece a equilibrar um pouco essa balança, para que comece a vir aposta na Chapecoense e diminua as entradas no Flamengo, porque as casas elas não estão dispostas a se expor tanto ao risco de dar um Flamengo e ela perder um grande valor. Então, não, mas baixou para 1,30 e continua tendo entradas no Flamengo, ela baixa para 1,25, ela baixa para 1,20, ela baixa Uhum. para 1,15, até existir a compensação do outro lado. Até ter gente fazendo entrada do outro lado aqui. Aí vai ter o cara que vai ver a Chapecoense pagando 6, 7, 8 vezes. Pô, não.
pagar o Flamengo pegando 20%, é melhor ir na Chapecoense aqui pagando 600%. Então, aí vai começar a ter a compensação. Então, o que que a casa faz? Então, ela não permite que você venha e faça uma entrada aqui de 300 mil, 400, 500 mil, 1 milhão de reais. Uhum. Porque senão, uma única entrada, ela desregula o equilíbrio financeiro daquele jogo, daquela Total. partida. Sem falar que, se ela permite esse tipo de entrada, ela facilita a questão dos jogos comprados. Sim. Porque você vai pegar ali 4 apostadores de 500 mil, vai colocar 2 milhões, vai chegar no time, vai fazer a coisa errada lá, Uhum. e aí o cara vai conseguir ganhar muito dinheiro. Então, quando ela limita você a fazer valores menores, isso acaba atrapalhando essa questão também. Entendi. Então faz total sentido. E eu, por exemplo, ó, sei lá, eu não gosto de futebol, gosto de basquete, gosto, sei lá, de beisebol. Eu consigo também fazer apostas em outros esportes? Consegue fazer em quase todos os esportes, até aquele cricket você consegue. Você consegue UFC, tênis de mesa, futebol, basquete, vôlei, sei lá, uma infinidade de boxe, uma infinidade de esportes você consegue fazer sim. O que é que vai acontecer? Você vai ter uma quantidade menor de pessoas operando naquele mercado, o que também vai diminuir a sua liquidez. Então, se no futebol você consegue fazer uma aposta de 10 mil, por exemplo, vou falar de um tipo de campeonato, um tipo de esporte que tem um volume menor e uma liquidez menor. São os esportes virtuais. Por Uhum, exemplo, Counter-Strike. uhum. Você não vai conseguir fazer uma aposta de 10 mil reais, a Sim. depender da casa. Aham. Entendeu? Então, e inclusive esportes virtuais é um dos esportes também que mais cresce. Que mais cresce. É É, mesmo? muito, muito. Mercado bilionário, Uhum. gigante, Sim. gigantesco mesmo. Então, você consegue sim. Porém, você vai ter menos pessoas operando, você vai ter uma liquidez menor, consequentemente, valores menores de apostas, e você vai ter, assim, menos pessoas mostrando resultados e também compartilhando dicas dentro do mercado. Então, ou seja, o mercado de futebol, pelo menos aqui no Brasil, né? Ele é o mais difundido, então o que tem mais informação, tem mais especialistas, então a galera acaba focando muito mais no mercado de futebol do que em outros É, esportes. eu diria que os três principais mercados, o do futebol, Uhum, com a maior parcela de todas. Em segundo, o do basquete, uhum. porque a NBA em si também é um campeonato muito, muito forte, principalmente nos Estados Unidos. E depois o tênis. O Ah, o tênis também tênis. é muito, muito, muito Ah, apostado. É, por exemplo, os apostadores de investimentos mais altos gostam do tênis, porque apesar dele pagar pouco, as chances dele de zebra é muito pequena. Tipo sim. assim, é muito difícil um Djokovic perder para um cara que é posição 300 no ranking, Aham, entendeu? sim. Então, tipo, pô, o cara prefere pegar ali e colocar aquele investimento do que vai dar um rendimento para ele de 5, 6, 7%, do que, por exemplo, deixar um dinheiro em poupança. Saquei. Lógico que existe o risco, mas as chances são pequenas. Sim. E como que é o mercado de trader fora do Brasil? Qual que é o país que mais se destaca nesse mercado, que tem mais apostadores, é muito mais forte? O país que mais se destaca, assim, sem sombra de dúvidas, é a Inglaterra. A Inglaterra, por ser pioneira do mercado das apostas esportivas no mundo. Eu até assisti uma série, indico aí para quem gosta do mundo do trader esportivo, chama Peaky Blinders. E os caras meio que falam sobre a origem das apostas no mundo dos cavalos. Uhum. Então, os caras começaram lá forte nos cavalos e já existia a questão de compra de resultados lá e etc e tal. Então, os caras eram uma gangue e eles eram os donos da banca. Sim. E aí os caras. É bastante interessante, muito interessante mesmo. Aí, assim, recentemente eu tive a oportunidade de conhecer o mercado das apostas lá em Barcelona, inclusive com possíveis negócios lá com eles. Show. Eles desenvolveram lá um aplicativo bastante interessante e me chamaram para poder eh, ser um dos embaixadores aqui no Brasil, junto com Legal. eles e tal. E aí a gente está alinhando as coisas, Show. estamos conversando.
E um mercado também, um país que tem um mercado muito forte é o mexicano. O mexicano é muito forte. Uhum. Tipo, o mexicano e o colombiano, comparado aqui na América do Sul, estão muito à frente do Brasil, Ah, porque frente do eles, Brasil. porque eles já passaram por todo o processo da regulamentação, da legalização. Ah, sim. Então, eles lá já estão bem consolidados em relação a isso. Tá. Isso daí é uma pergunta que eu ia fazer. Muito bom que você já tocou nesse assunto. Como que tá essa parte legal de apostas? As casas, elas são brasileiras ou são casas internacionais? Como é que tá essa parte? Você que é advogado, então acho que Aham. isso também te dá uma bagagem para você responder isso. Como é que tá essa parte legal do mercado de apostas? Vamos lá. No final de 2018, né, acho que foi quando o Michel Temer estava encerrando, ele baixou um decreto autorizando as apostas esportivas online no Brasil. Tipo, ele não liberou os outros tipos de apostas. Tipo, não liberou cassino, não liberou Uhum, jogo do bicho, etc. Ele liberou apostas esportivas online. uhum, E com isso, ele abriu o mercado brasileiro para a entrada das casas de apostas internacionais. É tanto que você consegue perceber isso, que a partir de 2019, a quantidade de casas de apostas patrocinando clubes brasileiros. Gigante. Você assiste hoje uma partida do Campeonato Brasileiro, tem 5 patrocinadores nas placas nas de placas. publicidade. Então, já chegamos a ter 7. Uhum, E se você for contar a Série A, a Série B, aí passa de 10. Então, ele abriu o mercado para isso. Hoje, a grande maioria dos clubes brasileiros tem como patrocinadores master casas de apostas. Quando não é casa de aposta, é banco digital. uhum, E isso até para poder suprir o déficit financeiro dos clubes que ficaram em decorrência da saída dos bancos governamentais, no caso a Caixa Econômica, sim, sim. que era ali um dos principais ativos Uhum, financeiros de todos os clubes brasileiros. Então, o mercado de banco digital e casa de apostas veio justamente para poder suprir isso para os clubes, o que acabou ajudando bastante os clubes. Por exemplo, aqui em São Paulo, o, parece que é o maior contrato da história do São Paulo, é hoje com a empresa Casa de Apostas que patrocina o São Paulo. Acho que aqui de São Paulo é o único que é master. Os uhum, outros são têm outras propriedades. sim. Mas em relação à regulamentação, então veio, liberou. Hoje nenhuma casa ela pode ser CNPJ brasileiro. Não Isso. existe KNAI Aham, de casa de apostas exato. brasileiro. Não Uhum. existe. A Tactus Contabilidade está aí para Sim, poder confirmar essa sim, sim. informação. Uhum. Então, o que é que acontece? As casas de apostas elas são internacionais, elas têm uma licença internacional e aí ela vem e abre no Brasil um site voltado para brasileiro, que no caso aí várias dessas plataformas já funcionam dessa forma. Porém, isso tem um lado negativo, porque o Brasil ainda não consegue ganhar, não consegue captar dinheiro através dessas casas que estão aqui fazendo operações dentro do Brasil. Por quê? Estamos parados na Uhum. burocratização da regulamentação. Sim. Porque foi iniciado o processo de regulamentação, pausou com a questão do Covid, que, ao meu ver, eu não vejo por que pausar por conta de Covid se a regulamentação são processos burocráticos, não depende de multidão, não depende de aglomeração para poder resolver. Mas Sim. tudo bem. Hoje em dia, tudo que você não consegue fazer, você joga a culpa para Exato. a pandemia. Então, nós estamos aí nessa burocratização da regulamentação, porque é justamente a regulamentação que vai criar os quinais de casas de apostas, que vai determinar alíquotas, que vai determinar os impostos, que vai determinar como é que vai funcionar. Então, hoje a gente vive no que é chamado no mundo jurídico um limbo. Uhum. Nem permitido 100%, nem proibido 100%. Sim. Só que nesse processo, quem perde é o Brasil, que está deixando de tributar. Sim. Então, hoje, essa é a nossa realidade jurídica e contábil aí
das apostas esportivas, É, das casas. e de uma certa forma isso prejudica tanto em trazer novas empresas para o Brasil, novas receitas com impostos, né? E também o próprio apostador, que ele também fica perdido, né? Porque o que que ele faz? Como é que ele declara isso daí? O que que você costuma é, falar para os seus alunos? É também outra coisa que eles me perguntam. Eu, como eu tenho a minha empresa, eu faço a entrada como dividendos. E aí, tento tributar em cima de imposto de renda, auferição de renda, mas aí tem aquela complicação, mas auferiu renda, só que essa renda ela não está no rol da Receita Federal, etc. Mas a gente vai tentando encontrar a forma possível de não ficar na ilegalidade. Mas é complicado, porque não tem como eu dizer assim, ó, gente, tem que fazer desse jeito, porque não existe a regulamentação Uhum. para poder determinar. Então, enquanto não regulamentar 100%, determinar alíquotas, etc., vai ser um pouco complicado. A gente fala isso por experiência própria, porque vem muita gente que é trader esportivo, mas muita gente mesmo buscando Tactus com uma solução. Infelizmente, a gente não tem a solução, né? A gente já conseguiu ajudar muitos empreendedores de outros mercados a regularizar a operação dele, mas infelizmente esse mercado que é gigante, esse mercado que está crescendo muito, a gente não tem nada ainda. É, Então eles ficam perdidos, não sabem como é que faz. Na pessoa jurídica não tem como, que iria pagar menos impostos, mas na pessoa física também não é totalmente correto, então eles ficam realmente muito perdidos e infelizmente nós ficamos refém. verdade. E cara, o Pedro Feitosa, para vocês entenderem, ele é cliente da Tactus, é, mas como é que você chegou até nós? Como é que você conheceu a Tactus? Conta pra mim. É interessante. O que que acontece? Eu tinha um serviço de contabilidade lá em Goiânia. E só que eu sempre, desde o início, eu estava procurando uma empresa especializada em infoprodutores, em produtos digitais, porque eu entendo que é uma categoria diferente e que a grande maioria dos contadores, principalmente os mais conservadores, ainda não estão familiarizados com esse mundo. Então, eu procurava uma empresa que trabalhasse diretamente com isso, uma empresa de contabilidade. Aí, nos buscadores, Google, etc., tal, encontrei a Tactus. Entrei em contato, marquei uma primeira call, uma reunião, conversei, achei a ideia interessante. E aí, depois, comecei a tratar. Falei, ó, vamos marcar aí presencialmente em São Paulo, eu tô sempre em São Paulo e tal. Não, perguntei onde era o escritório, disseram São Paulo e Belo Horizonte e tal. Falei, não, eu tô sempre em São Paulo, vamos marcar aí. Não, é porque assim a gente não faz atendimento de forma física, porque são muitos clientes. Imagine se a gente fosse receber todos esses clientes aqui e tal. Uhum. E isso, naquele momento, me deixou um pouco inseguro. Assim, porque apesar de eu ser um cara do mundo digital, eu pegar assim a minha empresa, o meu negócio, o meu faturamento e colocar para uma empresa que eu ainda não tinha tanto conhecimento, aquilo me deixou de certa forma inseguro. Aí, como um bom curioso, eu comecei a pesquisar, a buscar e tal. Aí eu encontrei o Joba. Eu vi que ele tinha feito o vídeo, alguma coisa relacionada a Tactus e tal. Aí eu, direct do Joba. Fala, meu parceiro, tudo bom? Tal, também sou infoprodutor e etc. Tipo, eu não tenho vergonha de nada. Uhum. Se é pra resolver, vamos resolver. É pra ser Sim. bom. Aí mandei direct, aí ele não visualizou, mandei de novo. Ele nada, mandei de novo, ele nada. E eu, brasileiro, insistentemente. Aí, por obra do acaso, do destino, sei lá de quê, eu tava num restaurante, no Recife. Eu só tinha parado para fazer uma conexão. Aí, como eu tenho muitos amigos em Recife, eu marquei com meus amigos de almoçar. Aí fomos almoçar. Quando eu chego no restaurante, tá o Joba lá. Nossa, olha isso. Aí eu, sem vergonha zero mesmo, esperei ele almoçar. Eu trabalhei com artista, eu sei o quanto é ruim você ser incomodado Sim. enquanto você tá almoçando. E era uma das coisas que o Gabriel mais ficava chateado. Aham. Era tipo, o cara tá aqui almoçando, chega uma pessoa, deixa eu tirar uma foto com você. O Sim. cara Não, com a comida na não boca. dá nem pra terminar a garfada. É, e aí eu,
estava na mesa próxima da dele, esperei ele almoçar e tal. Aí, quando ele terminou, eu encostei. Falei, pô, Joba, tudo bom? Meu nome é Pedro. Eu sou infoprodutor. Eu sou trader esportivo, tal, tal, tal. É, pode ficar tranquilo, eu não quero nenhum. Não vou te pedir nenhuma consultoria gratuita, não. Porque também acontece muito, né? Aham. Aí eu falei, é só uma dúvida. Eu falei com o pessoal da Tactus, mas eu queria ter, tipo assim, um aval de alguém eh, que já trabalha com eles, etc e tal, tal. Ele, pô, cara, não, você tá doido. Pode fazer, os caras lá são massa, os caras são os maiores do Brasil e tal, não sei o quê. Tipo, o cara deu Uhum. o maior aval possível. Eu, no mesmo dia, já mandei mensagem no menino da Tactus que tinha feito contato comigo. Falei, ó, vamos fechar, vamos fazer e tal. Pode me passar aí o que é que precisa da documentação da empresa, das coisas e tal. E aí segui, fiz e deu certo. Foi essa aí a história. Ah, que bacana. E a gente fica feliz que você tenha confiado na gente, porque a gente entende que às vezes o processo, por estar distante, de ser basicamente pela internet, a gente fica um pouco com receio, né? Mas é bom que você foi buscar uma referência de um baita de um cliente nosso. A Aham. gente já tem, ele, quando nós gravamos um conteúdo com ele, teve que ser um conteúdo online, porque ele também estava fora do Brasil e tudo mais. Uhum. E eu fico muito agradecido que você também confiou no nosso trabalho e que tenha tirado essa primeira barreira de não ter conseguido bater um papo com a gente presencialmente. Aham. É que, de fato, se a gente abriu as portas para todo mundo vir para cá, aí não tem como. Então a gente acaba dando uma selecionada. Na verdade, assim, a gente não recebe assim um prospect aqui, uma pessoa que está para se tornar cliente já tem anos, né? Uhum. Muito tempo, não é nem o costume de receber. Só quando ele depois ele se torna um cliente, ele quer fazer uma visita, ele quer vir aqui, conhecer a estrutura, bater um papo com a gente, que a gente acaba recebendo sim. Mas todo o nosso processo de venda ele acaba acontecendo pela própria internet, porque os nossos clientes eles trabalham pela internet, eles têm Uhum. esse costume de consumir o conteúdo, de fazer negociação, de fazer todo o processo burocrático pela própria internet. Mas fico feliz que você tenha confiado no nosso trabalho e que permaneça aqui conosco por um bom tempo. Cara, como é que a pessoa pode te encontrar na internet, entrar em contato contigo? Você está com o carrinho aberto do seu curso? Fala, como é que a pessoa consegue ter acesso ao seu curso ali e chegar até você e acompanhar melhor o seu conteúdo? Show. É, eu tô com o carrinho aberto, mas vou dar uma fechada nele, inclusive, para poder fazer uma promoção aí diferenciada de Black Friday. É, parece que essa Black Friday é tipo assim, você não pode ficar fora, né? É algo que Sim. o mercado meio que te empurra para isso. Aham. E olha que vou te falar assim, bem sinceramente, sobre infoproduto. É até uma época meio complicada, porque tá todo mundo fazendo, todo mundo divulgando, todo mundo é, batendo ali na mesma tecla. Tipo assim, você vai disputando a atenção das pessoas todas ao mesmo tempo. Mas vamos abrir aí uma promoção especial de Black Friday. Para me encontrar na internet, você vai no meu Instagram, Pedro Feitosa, o Feitosa com dois E. É bem simples, coloca lá, pode me mandar um direct, eu respondo exatamente todas as pessoas. Eu nunca deixei de responder uma pessoa no meu direct. Pode ter 2.000 pessoas que nós vamos responder. Então, qualquer dúvida, qualquer coisa, pode falar lá no meu direct que nós vamos responder. Eu criei também um canal recentemente no YouTube, Pedro Feitosa Trader Esportivo. Estamos lá com 2 vídeos, bastante para iniciantes, para quem nunca viu nada sobre apostas esportivas. Eu falo quanto ganha, como funciona a profissão do trader. E no outro vídeo eu falo sobre como se cadastrar nas casas de apostas. Que é tipo assim, é um portal inicial mesmo para a pessoa entrar no mundo do trader e um conteúdo 100% gratuito e disponível aí para todo mundo. Então, basicamente, essas são as duas formas. Agora, se você já conhece um pouco do mundo das apostas esportivas, lá no meu Instagram, na bio,
tem lá o link do meu grupo gratuito, lá no Telegram. A última vez que eu vi, nós estávamos com. Deixa eu ver aqui para não falar besteira. Nós estamos com 65.715 Nossa, pessoas bastante. lá. Caramba. Então, assim, lá eu compartilho alguns vídeos, alguns conteúdos exclusivos, gratuitos, e compartilho um palpite por dia pra galera. Olha que legal. Tipo, só fazendo merchandising mesmo. Mas semana Aham. passada a gente teve mais de 330% de lucratividade nesse grupo. Nossa, caraca, que legal. Assim, Pedro, é Totalmente normal? gratuito, não precisa pagar Totalmente nada. gratuito. Olha que Pedro, é legal. normal? É toda semana essa porcentagem? Não. Uhum. Mas É uma foi. aposta, né? É uma aposta. Mas foi, assim, uma semana muito bacana, muito boa. De uma semana que eu costumo dizer que é complicada, que é a data FIFA. Uhum. Porque eu sou muito operador dos mercados internacionais, dos campeonatos europeus. Então, quando vem uma data FIFA, é complicada. Sim. Porque você diminui o volume de jogos e aumenta a dificuldade, no meu caso, que não gosto de mercado de seleções. Ah, você não gosta. Por Não exemplo, uma gosto. Copa do Mundo não é sua praia. É péssimo. É um mercado, ele é um mercado, ele é um campeonato muito curto. É porque você foge sobre os princípios que eu falo de análise de jogos. Porque quando eu falo das análises, a gente observa muito o que aconteceu nos últimos jogos, escalação, situação de campeonato, etc. E quando você parte para um campeonato curto, de mata-mata, ou de seleções que não têm tanto entrosamento, que não jogam junto, que você não tem uma regularidade de resultados, etc., é muito mais complicado de você fazer análise. Isso, Entendi. assim, é a minha forma de ver, né? Então, eu particularmente não gosto. Se eu não tivesse, assim, milhares de pessoas ali aguardando os meus palpites, pelas minhas dicas, seria uma semana que eu não operaria, entendeu? Entendi. Mas eu até falei pra galera lá no grupo, galera, essa semana foi boa, hein? Semana de data FIFA, uma lucratividade alta, Aham. então foi top, foi maravilhoso. A última Bacana. data FIFA já não foi tão bacana. Sim. E eu sempre digo pra galera, galera, não vai pensando que é só lucro não, tá? Tem head também, tem dias de perda também, porque se o cara entrar com a ilusão de que só vai ganhar, no momento que der a primeira perca, aí o cara já vai ficar insatisfeito. Agora, se ele entra consciente de que existe as percas e vem os lucros, ele tá super satisfeito. Vem as percas, ele, tipo assim, lógico, ele não vai gostar, mas ele vai entender, pô, o cara avisou que também tinha, Sim. entendeu? Então, tem essas situações. Então, galera, é só ir lá no meu Instagram, dá uma assistida também nos vídeos no YouTube. Eu vou estar compartilhando cada vez mais conteúdo para vocês. E é isso. Só tenho a agradecer aí a vocês. Show de bola. Então vocês viram a mega aula que o Pedro Feitosa deu aqui. Imagine o que ele não deve entregar ali de conteúdo no Instagram. O canal do YouTube também, tenho certeza que ele vai também compartilhar muita coisa bacana. Tem o grupo do Telegram, então siga ele, que tenho certeza que você vai conseguir aprender bastante desse mercado que está crescendo muito no Brasil. Cara, muito obrigado. Eu que agradeço, Jefferson. Fico muito honrado de ter batido esse papo contigo. Confesso que eu entrei aqui sabendo zero e agora eu tô sabendo bastante, tá? Já tô Que bom. consegui avançar bastante no meu conhecimento, e no meu aprendizado e tenho certeza que isso vai também, de alguma forma, vai me ajudar ou para atender um cliente ou de repente eu investir nesse mercado também futuramente. Então, Uhum. agradeço demais pessoalmente e tenho certeza que quem está em casa também está agradecendo bastante esse conteúdo aí que você disponibilizou para gente. Muito obrigado mesmo. Show de bola. E assim encerramos agora o nosso Tactus Podcast. Agradeço que você acompanhou até aqui e aguarde o nosso próximo episódio. Valeu!